Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre termoquímica. E na aula de hoje iremos estudar os cálculos da variação de entalpia, que envolvem a entalpia padrão de combustão, entalpia padrão de formação, entalpia de neutralização, energia de ligação. Iremos finalizar com a lei de Hess e as consequências da lei de Hess. Quer saber mais sobre isso? Então chegue junto e vamos aprender mais sobre termoquímica. Entalpia padrão de combustão é a variação de entalpia verificada na combustão total de um mol de uma determinada substância, supondo que todas as substâncias que estão envolvidas nessa combustão encontram-se no estado padrão. Relembrando, o estado padrão é a temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Por exemplo, vamos considerar a combustão do metano. Quando um mol de metano entra em combustão total, ela fornece 890 kJ de energia. E quando o álcool metílico entra em combustão completa, ou seja, um mol do metanol entra em combustão completa, fornece 726 kJ de energia. Note que esses calores de combustão, eles são negativos, porque essa energia elas são liberadas. Então, toda entalpia de combustão, a variação de entalpia de combustão vai ter um sinal negativo, que indica que a energia está sendo liberada. Vejam outros exemplos aqui na tabela 1, que traz os valores de entalpia de combustão de algumas substâncias orgânicas comuns. Então, tem-se o ácido acético, metano, acetileno, etanol, etana, glicose, benzeno e a sacarose. Suas respectivas fórmulas moleculares. E na última coluna, a entalpia de combustão é 25 graus Celsius. Note que o menor deles é o ácido acético, que quando um mol dessa substância entra em combustão completa, fornece 875 kJ de energia. E quando a sacarose, um mol de sacarose entra em combustão completa, fornece 5.645 kJ de energia. Tá? Então, pode surgir a seguinte pergunta: mas, professor, qual a importância de eu saber se a entalpia é padrão de combustão? Qual a aplicação que eu vou ter desses conhecimentos? Bem, a primeira delas, de grande importância, é biológica. Porque todos os alimentos que a gente consome, que a gente ingere, ela vai ser queimada e vai fornecer a energia necessária para o funcionamento, aquecimento e ainda movimentação do nosso corpo. Por exemplo, a sacarose. Quando um mol de sacarose entra em combustão completa no nosso organismo, através da respiração celular, ocorre a liberação de 2.808 kJ de energia. E essa energia é convertida para o nosso funcionamento do organismo, manutenção do organismo. A outra importância são os combustíveis na indústria, porque elas precisam saber quais são os tipos de combustíveis que irão ser utilizados para a formação dos seus produtos. Exemplo disso tem-se na tabela 2, o poder calorífico aproximado de algum deles. A lenha, referente ao pinho, da gasolina, do gás natural e do hidrogênio. Note que para a lenha, no caso do pinho, a cada 1 kg dessa lenha queimada fornece 18.000 kJ de energia aproximadamente, e que 1 kg de gás hidrogênio fornece aproximadamente 142.000 kJ de energia. Então fornece a quantidade de energia bem maior. Mas será que a indústria vai utilizar o hidrogênio sempre, mesmo sabendo que ele apresenta um poder calorífico muito grande? Bem, nem sempre isso vai acontecer, porque o hidrogênio ele é muito caro. Um dos motivos para ele ser muito caro é porque ele é o menos prejudicial ao meio ambiente, além de fornecer uma grande quantidade de energia. Então ele é menos utilizado na indústria, sobrando aí no gás natural, a gasolina e a lenha, que ela está sendo menos utilizada, porque deve-se levar em consideração seu poder calorífico. Entalpia padrão de formação é a variação de entalpia verificada na formação de um mol de substância a partir das substâncias simples correspondentes, e todas elas, mais uma vez, no estado padrão, temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Por exemplo, tem-se a formação de um mol de água na fase líquida. Então, note que os reagentes são
o hidrogênio e gás oxigênio, que são substâncias simples, formando a substância composta, que é a água na fase líquida. E nessa reação são liberados 285,83 kJ de energia por mol de água líquida formada. Essa reação também pode ser representada através de um gráfico, na qual tem-se a entalpia, fornecida em kJ por mol, e aqui na primeira linha, primeiro patamar, tem-se na entalpia inicial igual a zero, os reagentes, porque são substâncias simples, e todas substâncias simples, salvo algumas exceções, formas alotrópicas, apresentam a entalpia por convenção igual a zero. Tá? Claro, lembrando, é uma convenção, então não necessariamente igual a zero, mas por convenção considera-se zero. Que ao reagir vão formar a água líquida, aqui no estado final. E a entalpia final é igual a menos 285,83 kJ por mol. Algebricamente, temos a seguinte situação. A variação de entalpia, já vimos que é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, a variação de entalpia vai ser igual. O produto, ela é a água. Então, a entalpia da água menos os reagentes, são o gás hidrogênio. Então, a entalpia do gás hidrogênio mais a entalpia do gás oxigênio, que é meio mol de O2. Então, a variação de entalpia vai ser igual a entalpia para água líquida, deu menos 285,83 kJ, menos a entalpia de formação, a entalpia do hidrogênio igual a zero, que é a substância simples, do oxigênio também zero, que é a substância simples. Então, variação de entalpia é igual a 285,83 kJ. Como essa energia, a energia necessária para a formação de 1 mol de água líquida, então refere-se à variação de entalpia padrão de formação. Então tem essa representação de ΔH, esse zero, isso aqui é padrão, e o F para dizer que é de formação, tá? Outros exemplos de entalpia de formação tem-se a formação de 1 mol do ácido sulfúrico, que quando 1 mol dessa substância é formada, a variação de entalpia é de menos 813,99 kJ por mol. Note que são utilizadas substâncias simples, como reagente, o gás hidrogênio, o enxofre rômbico, que é a forma alotrópica do enxofre mais estável na condição padrão, e ainda o gás oxigênio. A outra substância na qual tem-se a entalpia padrão de formação é do etanol, cuja variação de entalpia padrão de formação é de menos 277,69 kJ. E como reagentes, observe que foi novamente utilizado somente substâncias simples, que é o carbono grafite, que é a forma alotrópica do carbono mais estável nas condições padrão. Foi utilizado ainda gás hidrogênio e gás oxigênio. No entanto, devemos ter atenção para alguns casos, na qual pode nos levar aos erros mais comuns. E quais são esses casos, professor? Vamos citar esses 3 exemplos. Note que está ocorrendo a formação de 1 mol de gás carbônico a partir de substâncias simples. Só que neste caso, o ΔH que vai estar aqui associado não vai ser o ΔH de formação do gás carbônico. O motivo é que no carbono está sendo utilizado o carbono diamante, que não é a forma alotrópica mais estável. Então, a variação de entalpia dessa reação não é de formação do gás carbônico. Neste segundo exemplo, a variação de entalpia que está sendo obtido não é a entalpia de formação da amônia. E o motivo para não ser é porque estão aparecendo 2 mols de amônia, tá? Em vez de 1 mol. Embora tenha sido formada através de substâncias simples. E no terceiro caso, a variação de entalpia ela não está relacionada com a entalpia de formação padrão do carbonato de cálcio, porque note que essa substância ela está sendo obtida através de substâncias que são compostas e devem ser substâncias simples.
Tá? Então, tenham atenção em algum desses casos. Mas, professor, qual a importância de saber sobre essa entalpia de formação? Como é que eu vou fazer uma aplicação sobre isso? A importância da gente saber essa entalpia padrão de formação é que, sabendo muitas delas, permite a gente calcular as variações de entalpia das reações químicas na qual essas substâncias participam. Como assim, professor? Vamos observar o seguinte caso. Vamos calcular a variação de entalpia da reação na qual envolve o gás amônia reagindo com o brometo de hidrogênio, formando o brometo de amônio, a fase sólida. Conhecendo as seguintes entalpias padrão de formação em kJ por mol. Então, tem-se a variação de entalpia padrão de formação da amônia, do brometo de hidrogênio e ainda do brometo de amônio. Como é que a gente vai calcular a variação de entalpia para essa reação? Sabemos que a variação de entalpia é igual à soma da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, vai ser igual a... O produto é o brometo de amônio. Então, tem entalpia, NH4Br, que é a de formação dele, pode colocar até um F para dizer que é de formação, menos, os reagentes são 2, então a entalpia de formação do NH3, mais a entalpia de formação do HBr. Então, a variação da entalpia vai ser igual a de formação do NH4Br é menos 270,8 kJ por mol, menos a de formação de amônia, menos 46,11 kJ por mol, mais a do HBr, que é menos, vou botar aqui colchete para colocar aqui o parênteses, 36,40 kJ por mol. Portanto, a variação de entalpia vai ser igual a menos 270,8 kJ por mol, mais 82,51 kJ por mol, que implica dizer que a variação de entalpia para esta reação vai ser igual a menos 188,29 kJ por mol. Tá? Então, observe que, conhecendo a entalpia e formação de cada substância, podemos encontrar a variação de entalpia das reações químicas. Entalpia de neutralização refere-se à variação de entalpia verificada na neutralização de 1 mol de íons H+, do ácido por 1 mol de íons hidroxila da base, supondo que todas as substâncias estejam em diluição total ou infinita. Veja alguns exemplos que tem-se o HCl, que é um ácido clorídrico, reagindo com a base hidróxido de sódio, produzindo sal cloreto de sódio mais água. E a variação de entalpia é de menos 57,9 kJ por mol. Tem-se ainda o ácido bromídrico reagindo com 1 mol da base hidróxido de sódio, produzindo brometo de sódio, que é um sal, mais água. E a variação de entalpia é de menos 57,6 kJ. Tem-se ainda outro exemplo, que é o ácido acético, reagindo com a base hidróxido de amônio, produzindo sal acetato de amônio, mais água, e a variação de entalpia é de 50,2 kJ por mol. Tem-se ainda a reação entre o ácido sulfídrico com 1 mol de hidróxido de sódio, produzindo o sal sulfeto de sódio, mais água. E a variação de entalpia é de menos 15,9 kJ por mol. O que a gente pode observar? Que nesses casos, que envolve os ácidos e bases fortes, a variação de entalpia é de aproximadamente 57,6 ou 57,9 kJ por mol. E quando envolve ácidos fracos ou base fraca, a variação de entalpia já é menor do que esses valores aproximados. Então, pessoal, essa era o nosso primeiro contato nessa aula de hoje. Obrigado e até a próxima. Um grande abraço.